Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultar uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 142 é uma das orações que Davi fez estando na caverna. Orando quando estamos na caverna. Na Bíblia, caverna é símbolo deste momento de abatimento, escuridão, este momento onde a gente quer fugir dos problemas, quer fugir das dificuldades. E nós, muitas vezes, emocionalmente entramos numa caverna. Espiritualmente, às vezes nós entramos numa caverna, mesmo sem conhecer esse termo, esse símbolo. Muitas vezes nos sentimos assim. Biblicamente, lembramos de Elias, um grande homem de Deus, no sentido de conhecia Deus, enfrentava inimigos, foi homem de oração, mas em um determinado momento, quando veio uma palavra de intimidação, de acusação, de ameaça, ele fugiu para a caverna. E Deus falou para ele, Elias, o que você faz aqui? Ele foi para lá. Davi não é o caso. Davi correu para lá também, porque tinha uma ameaça, porque ele era perseguido por Saul. E amado, na caverna nós podemos e devemos orar. Às vezes você não pode fazer nada diante da situação que você está, mas você pode orar. E orar é fazer algo especial, poderoso. Orar não exclui as atitudes que eu preciso tomar, mas orar deve ser o começo, o meio e o fim de todas as atitudes que a gente toma. Orar, clamar ao Senhor. Como que foi a oração de Davi na caverna? Como nós devemos orar na caverna? Primeiro, amado, Davi ora erguendo a voz em um forte clamor. Versículo 1, ele diz ao Senhor, eu ergo a voz e clamo, com a voz suplico. Ele está dizendo aqui que momentos que nós estamos passando, dias maus, dias de caverna, dias de luta, nós devemos erguer a voz com toda a nossa força. Nós devemos romper o formalismo, a passividade, nós devemos desabafar com Deus mesmo, às vezes gritar diante do Senhor. Você não precisa fazer isso todo dia, em todo lugar, em todas as reuniões, mas ter um momento de desabafo, de rasgar o coração, é bíblico, é importante, porque nós estamos derramando a alma diante do Senhor. Como em 1 Samuel capítulo 1 fala que Ana fez isso, e o semblante dela foi mudado, porque quando a gente desabafa no altar de Deus, algo muito especial acontece. Nós colocamos para Ele, choramos, às vezes falamos coisas até que confusas, porque nós expomos o coração. Nós precisamos, amados, quando estamos debaixo de pressão, orar, erguendo a voz em forte clamor, expor a Deus com sinceridade os nossos sentimentos, o que estamos pensando, às vezes coisas ruins, mas a gente fala, Deus, eu estou assim, derramo a minha queixa, versículo 2, exponho a minha angústia, quando dentro de mim esmorece o espírito. Em segundo lugar, quando a gente está na caverna, nossa oração também deve ser uma oração que assume a nossa fraqueza. Nós devemos assumir que nós não sabemos, que nós não conseguimos sozinhos, que nós somos limitados, assumir as nossas fraquezas. Ele mostra no versículo de número 3, o meu espírito esmorece. No versículo 4 ele diz, eu olho à minha direita, não há quem eu reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ele percebe, irmãos, que não havia ninguém que poderia tirá-lo daquela situação. Ele se sente sozinho, e ele reconhece isso, a fraqueza dele, a incapacidade dele. Ele reconhece a sua limitação, as suas frustrações. Às vezes nós nos sentimos assim e não queremos falar. Fale para Deus.
A gente se sente abandonado, a gente se sente deixado para trás. O texto diz que ninguém o ajudava, e ele fala, não tinha nenhum lugar de refúgio. Versículo 4, ninguém que por mim se interesse. É lógico que Davi tinha pessoas que o amavam, mas quando nós estamos na caverna, a sensação que nós temos é que ninguém está se interessando, porque as pessoas não conseguem sentir o que a gente sente. Elas podem tentar, algumas vão ajudar, mas há momentos que a gente se sente sozinho, solitário, incapaz e abandonado. Assuma a sua fraqueza, assuma a sua dor, desabafe com Deus, fale para Deus. Terceiro tipo de oração que a gente deve fazer na caverna, e a gente percebe isso no Salmo 142, em terceiro lugar, nós devemos orar reconhecendo a ação e a força que os nossos inimigos espirituais possuem. O texto fala isso, quando Davi diz que ele estava fraco, versículo 6, Senhor, atende o meu clamor, pois eu me sinto muito fraco. E ele diz no versículo 6, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Às vezes nós temos uma fé muito romântica, muito que nega a realidade como ela é. Nós temos inimigos espirituais reais. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais nas regiões celestes. Não está falando de uma imaginação, não está falando de um inimigo distante, ignorante e que não tem nenhuma força contra nós, não. Está falando de inimigos reais. A guerra espiritual é uma guerra real, com inimigos reais, com baixas reais. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para neutralizar a nossa fé. Ele veio para roubar a família. Ele veio para destruir o nosso conhecimento de Deus, encher a nossa mente com falsos conhecimentos. Por isso a Bíblia diz que as fortalezas, 2 Coríntios capítulo 4, fortalezas são esses raciocínios que são contrários ao conhecimento de Deus. O inimigo tem destruído crianças, jovens, casais, famílias. Ele age o tempo todo. Ele não é onipresente, mas ele tem os seus demônios que trabalham para ele. Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar, ou seja, ele é o que lidera de maneira organizada e intencional o ataque para frustrar o coração dos homens, os propósitos de Deus na vida das pessoas. Deus, ele é todo poderoso, mas Satanás, ele age na terra para tentar o homem. E sabe qual a nossa oração tem que ser? Senhor, eu reconheço que o inimigo, ele é astuto, maligno, e ele é mais forte do que eu, porque ele é um ser invisível, ele é um ser milenar, ele é um ser sagaz. Nós não podemos negar a sagacidade do inimigo. O apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ao derredor procurando alguém para devorar. Nós precisamos lembrar disso. A nossa fé às vezes nos torna imprudentes. Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, mas nós temos que ser prudentes como a serpente, sóbrios, atentos, e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, e nós não fujamos da vontade de Deus, do propósito de Deus. Então na nossa oração nós devemos reconhecer, Senhor, o Senhor é quem me fortaleça para vencer esses ataques do inimigo, essas pressões do inimigo, as tentações, e vencer a minha própria carne, que é certamente uma forma que o diabo age, tentando me fazer pecar contra Deus. Quando Davi lutou contra Golias, ele não olhou para Golias e disse, eu vou vencer Golias porque eu sou mais forte do que ele, porque eu sou capaz. Não, ele falou, Golias vem contra mim, com espadas e lanças, eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Comparar o inimigo conosco, nós vamos perceber que ele é maior, mas a gente compara o inimigo com o nosso Deus, e aí a gente percebe que nós somos mais do que vencedores por meio do Senhor que nos amou. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Satanás não teme a mim, ele teme aquele que está em mim. Aquele que está em nós é maior.
E em quarto e último lugar, a oração nossa no meio da caverna, no meio das tempestades e das lutas, a oração de Davi é uma oração que confessa a sua fé no Deus que é todo-poderoso. Então Davi não só desabafa, não só expõe a sua fraqueza, ele percebe a ação do inimigo, reconhece isso na oração, ele fala para Deus, mas ele conclui o salmo e ele vai falando também durante o salmo que o Senhor é soberano, o Senhor cuida dele e o Senhor Deus responde orações. Você crê que Deus responde orações? Que o Senhor aumente a nossa fé, porque a nossa fé, até nas respostas de orações, às vezes ela é enfraquecida. Por isso que Davi, ele derrama o seu lamento diante de Deus, mas ele começa a louvar a Deus e declarar: eu clamo ao Senhor, versículo 5, a ti clamo, Senhor. E essa palavra Senhor, aí não é pronome de tratamento, é Senhor, dono de tudo, dono do universo, dono da vida e da morte, Senhor absoluto. Ele diz: eu clamo ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Aquele Davi que na oração disse que não tinha lugar de refúgio, agora ele diz: mas eu sei que o Senhor é o meu lugar de refúgio, o Senhor é o meu esconderijo, e o Senhor é Deus não só depois da morte, o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. O Senhor reina nos céus, mas o Senhor está comigo na terra, o Senhor está comigo na caverna, o Senhor está comigo na situação que eu estou passando, o Senhor está comigo no meio da minha enfermidade, o Senhor está comigo na minha dúvida, na minha dor. Eu clamo crendo, confessando a minha fé num Deus todo-poderoso que cuida e que responde às minhas orações. Em versículo 7 ele conclui dizendo: tira a minha alma do cárcere. Ele reconhece que a caverna também aprisionou a alma dele estava no cárcere. Tem pessoas que elas estão diante da gente, mas a alma dela está no presídio, no cárcere. Elas não conseguem sair espiritualmente, emocionalmente, elas não conseguem fluir em Deus, elas não conseguem andar com Deus, amar as pessoas, enxergar a situação dela, está cega. Mas nós, quando clamamos o Senhor nos tira do cárcere, e Ele coloca nos nossos lábios louvores, para que eu te dê graças, versículo 7, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. As pessoas que não perceberam a nossa dor, elas vão perceber a nossa cura, a nossa libertação, elas vão perceber a graça de Deus sobre a nossa vida. Amado, a minha oração hoje é que Deus nos ensine a orar quando estivermos nas cavernas, que às vezes nós mesmos entramos nelas, porque às vezes nós é que estamos lá. Profetas de Deus não foram feitos para permanecer na caverna, Deus nos fez para estar nos montes, no lugar de oração, no lugar de comunhão. Mas se você e eu entrarmos um dia na caverna, ou estivermos nela, clame ao Senhor com toda a tua força, confie nele, busque-o, reconheça a sua situação de maneira honesta, sincera. Uma oração sincera pode começar algo novo na nossa vida e nos tirar de cárceres existenciais, espirituais que nós entramos. Vamos orar? Pai, a minha oração nessa manhã é para que cada irmão que estiver nesse momento, nesses níveis onde a batalha aumenta, onde o calor da fornalha aumenta 7 vezes mais, que aqueles que estiverem assim recebam por esta palavra uma porção de fé, para levantar a vida num clamor, numa oração que desabafa no teu altar, mas que conclui com uma oração de louvor, de gratidão e descansando no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor cuida de nós, o Senhor guerreia as nossas guerras, o Senhor nos guarda das armadilhas, o Senhor nos tira da caverna e nos leva de volta para o monte da adoração, da comunhão com o Senhor. Senhor, ilumina os nossos olhos, que sejamos como Elias, talvez nessa manhã, que na caverna, ele viu o fogo, ele viu o terremoto, e a palavra do Senhor diz que o Senhor não estava naquelas manifestações, mas um cicio tranquilo, que o Senhor venha com um vento tranquilo e nos tire da caverna, e nos leve de volta ao chamado, ao propósito, ao centro da tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.